Gente, que é isso? Um foguete voando? Na verdade, ele está percorrendo um determinado espaço no intervalo de tempo e isso me lembra cinemática, isso mesmo. Assunto da semana 1, PET volume 2 do primeiro ano. E é isso, nós vamos fazer a correção das atividades dessa semana e eu convido você a irmos para entendermos melhor o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá para a correção das atividades da semana 1, PET volume 2, primeiro ano. A atividade número 1 diz assim: as unidades de medida são representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do conhecimento com o intuito de quantificar uma matéria, uma sensação, o tempo ou o tamanho de algo, por exemplo. Em todo o mundo, as unidades de medida seguem um padrão determinado pelo Sistema Internacional de Unidades, SI. A partir da unidade padrão estabelecida pelo Sistema Internacional, podemos ainda utilizar outras unidades derivadas dela, o que permite compararmos e ampliarmos a noção quantitativa da natureza ou da grandeza. A unidade utilizada para massa é o quilograma, para a distância, o metro, para o tempo, o segundo, para a velocidade, o metro por segundo, para a temperatura, o Kelvin, para a força, Newton, entre outras. Das medidas listadas abaixo, faça a transformação necessária para que fiquem corretamente estabelecida no SI, ou seja, no Sistema Internacional de Unidades. A letra A diz assim: um carro fará uma viagem de 3.500 quilômetros para a América do Sul. Ele vai fazer uma viagem de 3.500 quilômetros. Isso se refere a comprimento, tá certo? E comprimento, distância, é dada em metros. Então, o que eu preciso? Saber a relação de quilômetros e metros. E aí, eu sei, você sabe? 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Você sabendo disso, você pode ir já no raciocínio. Bom, se cada quilômetro são 1.000, 2 quilômetros, 2.000, 3 quilômetros, 3.000. 500 é a metade, então dá 3,5. Posso ir de cara. Mas, Sara, não consigo nesse raciocínio. Tem como eu fazer o cálculozinho? Tem. Mas a base, independente se você faça dessa forma, se você usa escala decimal aqui, ó, colocar ela aqui, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metros, decímetro, centímetro e milímetro. Olha só, não importa o raciocínio em si, quer dizer, importa, lógico que importa, mas você, não adianta tentar raciocinar, usar de alguma lógica, se você não tem o conhecimento, a base. Nesse caso, eu poderia ter a base de 1 quilômetro e 1.000 metros, ou conhecer a escala decimal e lembrar que cada casa aqui, ó, é 10. Então, eu teria 1.000 novamente, 10 vezes 10 vezes 10, tá certo? O importante é que você tenha essa base. Sem essa base, é como se fosse uma casa. Você não vai fazer parede sem base, vai cair, o negócio não vai funcionar, não vai dar certo, né? Então, aí, vou finalizar com a regra de 3, tá bom? Onde eu teria o quê? 3.500, eu quero saber quilômetros. Não, gente, viaja não. Quer saber quilômetros? Não. Eu que tenho que não viajar, né? Eu quero saber em metros quantos quilômetros. 3.500. Agora sim, ó. Tá certo? Eu tenho 3.500 quilômetros, quero saber em metros. Aí eu vou multiplicar cruzado. Lembrando que quando você vai fazer a regra de 3, tem que estar aqui alinhado, ó, quilômetros com quilômetros e aqui metros com metros. Tá certo? E aí multiplicou cruzado. 1 vezes x, eu começo com o x para ele já ficar isolado. E aí eu teria 1.000 vezes 3.500, ou seja, 3
milhões e 500 mil metros. Fechou. Beleza? Vou para a letra B, que diz: uma bala de revólver, após o disparo, deixa o cano da arma de médio porte com velocidade de aproximadamente 360 quilômetros por hora. Velocidade no sistema internacional não é quilômetros por hora, é metros por segundo. E algo prático, gente, prático, porque aí você tem relação quilômetros e hora, mas de forma prática você tem o seguinte: quilômetros por hora transformados em metros por segundo, você precisa dividir por 3,6, ok? E é óbvio que se você fosse voltar, aí seria só você multiplicar. No meu caso, eu tenho quilômetros por hora, quero metros por segundo, vou dividir por 3,6. Ou seja, eu vou ter 360 que divide por 3,6. Vale lembrar matemática, tá bom? Você treinar aí, que tendo uma casa decimal aqui, eu preciso igualar, e aí elimina a nossa vírgula. Então, eu teria 3.600 dividido por 36. Aí eu tenho, sim, 36 por 36 vai dar 1, vai dar 36, nos sobra 0, e aí eu tenho 2 zeros que vem para cá. Ou seja, eu tenho a minha velocidade de 100 metros por segundo, ok? E para fechar, número 1, letra C, a Estação Espacial Internacional orbita a Terra num período de cerca de 92 minutos. Aí eu sei que 92 minutos nós estamos falando de quê, gente? Tempo. E tempo é dado em segundos. Qual é a base aqui de novo, né? Eu tenho que ter uma base, eu tenho que saber uma informação. Que informação é essa? Como eu preciso passar minutos para segundos, eu preciso saber a relação. Que 1 minuto equivale a 60 segundos. Quanto eu tenho? 92 minutos. Então, eu vou encontrar em segundos. Você pode usar do raciocínio. Cada minuto são 60 segundos, então é só multiplicar. Então, bora lá, multiplica. Na hora você não lembra, você vai multiplicar, dividir, o que você vai fazer? Multiplicar cruzado aqui, ó. 1 vezes x. X, 60 vezes 92. Eu vou fazer aqui de forma a te ajudar o quê? O 60 que tem zero, ele fica embaixo na hora de multiplicar. Por quê? Você já baixa o zero e aí você multiplica menos, né? Ganha tempo. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 9, 54, com 1, 55. Então, nós teríamos o nosso x, 5.520 segundos. Aqui também, gente, vale a dica de uma escalinha, que é horas, minutos e segundos. Só que daqui para cá, né, a gente tem de 60 em 60, tá? Aqui no caso, ó, ela volta lá comigo, aqui é de 10 em 10, sistema decimal. A hora é de 60 em 60. Fechou? Então, vamos para exercício número 2. Vem comigo. Exercício número 2 diz assim: a Academia Suor Sorriso estabeleceu um teste físico para quem quisesse se inscrever em uma competição interna. O aluno deve percorrer uma distância de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Que alternativa indica os valores de distância e tempo em quilômetros e hora, respectivamente? Bora utilizar da nossa base. O que eu preciso saber? Ele quer que eu transforme metros em quilômetros. A gente já falou dessa relação. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. E ele quer que eu transforme minutos em hora. Então, precisa da relação agora hora, minutos.
Então, eu tenho que 1 hora é igual a 60 minutos, que valem aqui, né? Aí, eu vou fazer parte por parte. Deixa eu só colocar um só. Então, vamos para o primeiro. 1 quilômetro, 1.000 metros. Eu tenho 2.400 metros. Então, metro debaixo de metro, gente. E eu vou procurar em quilômetros, xizinho aqui, tá? Se você quiser lembrar daquela escala, agora eu estou em metros e eu volto para quilômetros. Então, você vai dividir, tá? Se você lembra disso, mete bronca, faz direto. Aqui eu tenho, vou multiplicar o x primeiro. Aí eu tenho 1.000x igual a 1 vezes 2.400, 2.400. Não precisa pôr metro não, gente, 2.400. Então, x é os 2.400. Vamos lembrar que aqui está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, então ele vai passar o quê? Dividindo, ó. Aqui eu tenho 2 zeros que eu posso cortar, né? Como se eu estivesse dividindo por 100. Eu tenho 24 por 10. Gente, dividir por 10 é andar uma casa decimal, tá certo? 2,4. 2,4, ok. Quilômetros, tá certo? Em compensação, você vai para horas horas e minutos, isso mesmo. E aí eu tenho o quê? Eu tenho 12 minutos. Então, lembra que minutos com minutos. E eu quero saber horas. Sabe de cor aquela estrutura, já pode fazer o processo de divisão de uma vez. No meu caso aqui, bora fazer. X vezes 60, 60x. 1 vezes 12, 12. O x é igual, 60 vai dividindo assim, dividido por 60. X é igual, gente, 12 por 60. Não dá. Se não dá, vai dar 0, acrescenta o zerinho aqui. Aí eu até posso, ó, cortar esse com esse. 12 por 6, 2. 12, 2 vezes 2, 12 vezes 6, 12, vai dar 0. Então, eu tenho 0,2. 0,2 o quê? Estava procurando o quê? Horas. Então, eu tenho 2,4 quilômetros e 0,2 horas. Gente, tem coisa que dá para você ir pela lógica, porque pensa bem, quando você resolveu esse primeiro, que deu 2,4 aqui, ó, você tem como opção a letra E ou a letra A. Só que 12 minutos, gente, não são 2 horas. 2 horas são 120 minutos, 1 hora é 60. Então, sem você ter que fazer a outra conta ou outro raciocínio, se você usar dessa lógica, você também vem, identifica a resposta certa, letra E. Ok? Lindamente. Então, vamos para a questão número 3. Questão número 3 diz assim: uma moto está em um circuito de uma corrida e logo à sua frente tem uma reta de 750 metros. Ao alcançar o início desta reta, está com uma velocidade de 180 km por hora. Supondo que o piloto mantenha sua velocidade constante durante toda a reta, responda letra A. Qual deverá ser a primeira atitude que devemos tomar ao olharmos para os valores dados nesta questão, né? Gente, eu grifei aqui. Eu tenho 750 metros e 180 quilômetros. Opa, primeira coisa que eu tenho que tomar o cuidado é o quê? Com a unidade de medida. Ou seja, nós vamos ter que transformar. Qual deverá ser a primeira atitude? Transformar. Transformar as unidades. E aí, no transformar as unidades, eu consigo posteriormente trabalhar. Letra B. Faça a transformação da unidade de velocidade quilômetro por hora para metro por segundo. Vamos lembrar rapidinho aqui? Opa! Ah, isso é interessante, gente, aqui, ó. É grandão aí. Lembrando, quilômetros por hora para metros por segundo é você dividir por 3,6. Aí nós temos 180. 180
que divide por 3,6. Lembrando que tem uma casa decimal, tira a vírgula e acrescenta um zero. Aí eu vou ter 18 não dá, 180 daria. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 vezes 6, 30, vão 3, 5 vezes 3, 15, 15 mais 3, 18, então zero. Aí abaixa o zero. Então, eu tenho aqui 50 metros por segundo, beleza? Letra C. Determine o tempo em segundos necessário para que o piloto passe por toda a reta. Vamos lembrar que a nossa reta tem 750, né? E com a velocidade agora, que eu vou levar em consideração, que é 50. Como ele quer o tempo, gente, eu lembro que dVt, distância é igual a velocidade vezes tempo. Deus vê tudo. Pega essa chave. D igual a V vezes T. Deus vê tudo. Aí você lembra dessa fórmula e aí tu vai, bora. Lembrando que a nossa distância é de 750. Nossa velocidade, que era 180 km por hora, agora é 50 metros por segundo. E o tempo, gente, é o que a gente está procurando. Então, ele vai ficar ali. Próximo passo, isolar o T, certo? Então, eu vou isolar o T. Eu já vou deixar ele aqui, ok? Aí eu estou fazendo essa inversão de uma vez, tá bom? Por quê? Se eu isolo o T, quem ficou do outro lado? 750. E 50? Ele vai para lá, para eu deixar o T sozinho. E como ele está multiplicando aqui, né? Ele vai passar o quê? Dividindo. Aí eu posso cortar e aí eu vou ter 75 por 5. Então, nosso tempo, 7 por 5 dá 1, sobra 2, 25 por 5 dá 5, 15. 15 o quê? Segundos. Por que segundos? Vamos lembrar? É metros por segundo. Então, ele gastaria para percorrer 750 metros, né? Tá aqui em cima, 15 segundos. Fechou? Bora para a questão número 4. Questão número 4. Às 13 horas e 30 minutos, partiu um ônibus de Florianópolis em direção à Laguna. A distância entre as cidades é de 100 quilômetros nesse percurso, né? Ó, 100 quilômetros. O motorista manteve uma velocidade média de 60 quilômetros por hora ao fazer este percurso. A que horas o ônibus chegou à Laguna? Bom, gente, tem N formas de resolver, porém uma delas que eu acho que fica bem simples é a seguinte. Você repara que as opções aqui de resposta, elas estão em horas e nenhuma deu inteiro. Todas têm minutos. Então, se eu fizer a relação desse tempo associado a minutos, eu acredito que eu ganhe tempo. Como assim? Pensa comigo. Se em 60 quilômetros o nosso corpo, né, anda a velocidade de 60 quilômetros por hora, quantos minutos eu tenho em uma hora? 60. Então, é como se eu tivesse 60 quilômetros em 60 minutos. Ok? E 60 por 60 vai dar quanto? 1 quilômetro por minuto. Gente, se eu... Ah, Sara, mas eu não ia pensar assim. Então, calma que a gente vai... Vou te mostrar outras formas, tá bom? Mas, se eu uso dessa lógica, eu tenho 1 quilômetro por minuto. Qual é a distância que nós temos de Florianópolis, né, até Laguna? Até Laguna? 100. E se cada minuto ele anda 1 quilômetro, eu tenho 100. Aqui, eu poderia até montar, se fosse o caso. É 1 quilômetro em 1 minuto. Então, eu teria em 100 quilômetros, gente, já sabe a resposta.
1 vezes x, 1 vezes 100, 100. 100 o quê? Minutos. Tendo 100 minutos, eu já partiria para identificar a resposta certa. Esse é um caminho. Eu queria te mostrar outro. Qual outro caminho? É você usar da fórmula. Qual a fórmula? Bora comigo? Ó, até arregaçar as mangas, você viu, né? Vai dar mais trabalho, hein? Eu teria distância igual. Vou fazer um isolamento, tá? Isso aqui, gente, é um raciocínio, tá certo? Distância é igual a velocidade vezes tempo. Foi o que a gente usou no exercício anterior. Qual a nossa distância? Nesse caso, eu não preciso preocupar com unidade, porque está quilômetros, quilômetros por hora. Beleza? A distância são 100 metros. Vem comigo. 100 metros. Com que velocidade ele percorre? 60. E nós vamos encontrar o tempo. Lembra que eu vou isolar o t? Então, vou ter t igual. Quem ficou lá? O 100. E o 60 vai passar fazendo o quê, Jesus? Ah, meu Deus. Dividindo. Eu teria um tempo de 10 sextos. Sara, posso dividir? Pode, vai dar aproximadamente. Sara não vai dividir. Ela vai deixar 10 sextos. 10 sextos é o quê, gente? Hora. Vamos lembrar que é hora, ok? Como que eu sei que é hora? Por causa que está a velocidade está em quilômetros por hora, tá? E aí, nossa, Jussara, desse jeito, eu não sei fazer. Mas lembre-se, você precisa encontrar em minutos. Porque ele te deu 13 horas e 30 minutos. Você tem que saber quantos minutos para você contabilizar, né? Você saiu 1h30 de casa. Você saber o lugar que você foi, você andou só 1 hora aqui inteiro, você já sabe encontrar o resultado. Mas nesse caso aqui, não deu exato. E se tivesse dado exato, estava fácil, né? O raciocínio. Aí eu tenho que transformar em minutos para eu saber quantos são hora e quantos deles vão sobrar em minutos. Então, eu vou fazer o seguinte. Lembra que uma hora são quantos minutos? 60 minutos. Eu tenho quanto? 10 sobre 6 horas. E eu quero encontrar esses em minutos. Então, vou fazer aqui, ó, vou multiplicar cruzado. 1 vezes x é igual. Vou montar para você verificar. 60 que multiplica 10 sobre 6. O x, então, é 60 vezes 10, 600, dividido por 6, a gente vai ter, olha aqui de novo, gente, sem o quê? Minutos. De todo jeito, 100 minutos, tá? Se você tivesse feito a divisão 10 por 6, ia dar dízima, então ia dar 99,9, alguma coisa desse tipo, tá bom? E aí, você vai fazer o quê? Olha o cuidado aqui. São 100 minutos. Gente, mas desses 100 minutos, eu já sei, olha aqui para mim. 1 hora são 60 minutos. Então, aqui eu tenho 1 hora e alguma coisa. Concorda? Então, eu vou tirar 60 aqui. Porque aí eu já sei que eu tenho 1 hora a mais. Então, se eu tirar 60, vai me sobrar o quê? 40 minutos. A gente, então, sabe que o ônibus gastou 1 hora e 40 minutos para chegar lá. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é que horas que ele chegou lá. Bom, se ele gastou 1 hora e 40, então, primeiro, passados 1 hora de 13 horas e 30, 1h30, seria 2h30, ou seja, 14h30. Mas ainda tem os 40 minutos. Então, eu tenho 14h30 com 40. Ia dar 14h70. Ixi, 14 horas, né? Porque aqui, ó, isso aqui é 1 hora e 70. Mas, gente, não tem, a gente não põe 70 minutos. Por quê? 1 hora é 60. Então, a gente vai tirar mais 1 hora daqui e vai transformar ela em 15. Só que se eu tiro 60 daqui, sobram o quê? 10 minutos. Aqui, ó. 15 horas e 10 minutos. Opção correta, letra A. Você pode fazer isso? Na lógica, você pode fazer a matemática, a soma de
horas, minutos, tá? Que é igual a soma de graus, minutos, segundos, e assim vai. Mas aqui eu quis fazer da lógica, tá bom? Mas você tem a liberdade de quê? Você viu aí que eu fiz de formas diferentes. A ideia é você utilizar da base que você tem, ok? E daqui a gente vai para número 5. Bora lá? Exercício 5 de Mackenzie adaptada diz assim: uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S igual a menos 2 mais 5t, com S em metros e T em segundos, ou seja, está no sistema internacional. Isso aqui, gente, é uma função, né? Função horária da posição. Primeiro, letra A. Nesse caso, qual será a velocidade escalar da partícula? Será que eu vou ter que usar fórmula? Bom, quando se tem a função, qual é a nossa função da posição? S, eu brinco que é o sorvete. Olha aí o sorvete aí. Olha aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Quem estiver aqui, ó, é a posição inicial. Quem estiver aqui é a velocidade. E se você vier para cá, olha quem que nós temos no lugar. S é igual. Você pode. Vou até fazer o seguinte, olha aqui, ó. É menos 2 mais 5. Então, aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. S é igual a menos 2 mais 5t. Olha aqui, gente, ó. Eu tenho essas informações. Eu não preciso calcular, porque elas, na função, já estão pré-determinadas. Isso é um exercício de movimento uniforme, onde a velocidade permanece constante. Então, quando ele me perguntou qual será a velocidade escalar dessa partícula, olha aqui a velocidade escalar. 5. Primeiro, velocidade é 5. Lembrando que está a posição em metros e o tempo em segundos é metros por segundo, ok? Letra B. Deixa eu diminuir aqui. Vocês vão ficar até tonto, né? Qual o tipo de movimento que a partícula descreve? Ela se afasta ou se aproxima da origem da trajetória? Eu preciso saber duas coisas, pelo menos. De novo, gente, não tem como você desenvolver se você não tiver a base. O que é a base? É o conhecimento anterior, é ler anteriormente sobre o assunto, é assistir vídeos sobre o assunto e até mesmo alguns exemplos sobre o assunto, certo? E aí eu tenho o seguinte, eu tenho dois tipos de movimento, progressivo e retrógrado. Progressivo é aquele em que os valores vão aumentando. Me acompanha aqui, ó. Ó, a reta está aqui. Então, vou colocar aqui, ó, 0, 10, 20 e assim sucessivamente. Quando eu tenho um corpo, esse corpo está aqui, ó, esse carrinho, ele vai para a direita, o que que acontece com os valores? Ficam cada vez maiores e automaticamente ele é progressivo. Se eu tenho um carrinho, esse aqui é o carrinho A, tá, gente? Vamos pôr ele bem grandão aqui. E aqui eu tenho o carrinho B. Só que o carrinho B, ele volta. Se ele volta, significa que ele é retrógrado, ele está voltando, tá bom? Qual a característica da velocidade no progressivo? Ela é positiva. Qual a característica da velocidade no retrógrado? Ela é negativa. Ah, então peraí que eu vou olhar. Eu vou lá na função e verifico. Vamos ver de cá, que eu desenhei aqui, ó. Ela é positiva, tá vendo aqui, ó? Se ela é positiva... Opa, perdão, gente. Se ela é positiva, significa que... O que vai significar? Que ele é um movimento progressivo. A velocidade, tá, gente? Tem que olhar a velocidade. Então, esse movimento é um movimento progressivo. E ele se afasta ou se aproxima da trajetória? Ele se afasta ou se aproxima da trajetória? Isso é ótimo, né?
Deve ser da origem, né, gente? Ele se afasta ou se aproxima da trajetória. Ah, perdão, gente, aqui. Opa, da origem, né? Ele se afasta ou aproxima da origem da trajetória. Se ele é progressivo, ele está ficando cada vez mais longe. Então, ele se afasta da trajetória. Qual a posição inicial dessa partícula? A gente falou aqui, gente, olha, o S0 é a posição. Então, o S0 é de onde ele saiu. E repare que é menos 2. E a posição é metros. Então, a nossa partículazinha, se fosse na minha trajetória aqui, ela estaria saindo aqui, ó, do negativo, né? Ele sai dali, mas está caminhando para a direita. Beleza? E, para fechar, em qual posição estará a partícula depois de 15 segundos de movimento? O que são esses 15 segundos, gente? Tempo. Ah, agora eu tenho tempo. E, na verdade, é uma incógnita aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês verem, senão a gente vai pirar. É uma incógnita. Aqui, ó. Eu não tenho tempo. Não tinha. Agora foi me determinado e ele quer saber posição. Quem quer posição? É esse S. Então, o que nós vamos fazer? S é igual a menos 2 vezes nada, gente. Viaja não. Gente, aqui a pessoa pagou tudo. Menos 2 mais 5 vezes o tempo. O nosso tempo é 15. Se eu tenho uma soma, que é o caso ali, e uma multiplicação, quem que eu devo resolver primeiro? Muito bem. Você acertou aí, né? Tenho certeza que você acertou. Menos 2 mais 5 vezes 15. Vamos pôr 5 vezes 5, 25 com 2, 75. Aí eu tenho que tomar cuidado, porque eu devo 2 e tenho 75, então eu vou continuar tendo. É positivo. Só que eu vou subtrair, né? 75 menos 2, 73. Como nós estamos falando de posição, 73 o quê? Metros. Fechou? Essa é a posição em que ele chega após 15 segundos. E assim nós finalizamos esses, né, exercícios. Ok? Então é isso, pessoal. Espero ter te ajudado hoje na companhia desse nosso foguetinho. Espero que você tenha entendido melhor que a cinemática não importa com a causa, mas só com o movimento em si. A causa vai vir em umas semanas a seguir. Por isso eu convido a você a se inscrever no canal. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixe seu like. E eu, em outros vídeos, espero você com certeza. Nos vemos por aqui.